Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional. Nesse vídeo aqui te atualizar as últimas de negociações do Colorado. Sim, eu sei, de novo saiu na imprensa mexicana que o Wesley interessa ao América do México, treinado pelo gaúcho André Jardine, que sim tem interesse nele. Mas aí se vai fechar o negócio são outros 500, a gente já vai falar. Esse vídeo é pra KTO, a nossa casa parceira. Tá começando o Mundial de Clubes agora. Sim, eu sei que dupla Grenal não vai estar em campo, mas é melhor ainda, porque tu faz o seguinte, tu pega os jogos dos times que estão numa melhor fase do que a gente aqui no Rio Grande do Sul e brinca, te diverte, coloca quem vai vencer, quem vai empatar, quem vai fazer mais gols, quem vai ter mais escanteios. Tem um monte de probabilidades lá na KTO. Aliás, KTO é Know the Odds, ou seja, conheça as odds. Essa é a tradução da KTO. Conheça as odds da KTO, que se quiser, para brincar, para te divertir, sabendo que tem que ser maior de 18 anos e ter juízo nessa cabeça, aqui nesse link que tá, na verdade no QR Code que tá aparecendo aqui na tela, ou também no link que tá aqui na descrição no primeiro comentário, tu te cadastra e começa a brincadeira por lá. Para participar da Liga do Milhão, por exemplo, que vai te dar 1 milhão lá no final da história, mas enquanto isso tem várias free bets, tu só precisa apostar 5 pila pra cima, não precisa fazer grandes apostas. Então, brinca e te diverte na KTO. Gente, vamos lá. Sim, o jornal Record do México informou que o América tem interesse na contratação do Wesley e que já sabe que para contratar o jogador seria de 9 a 10 milhões de dólares. Nós estamos falando aí de arredonda 60 milhões de reais aproximadamente. Só que o Inter só tem 50% do jogador e que ficaria com 30 milhões. Ah, vá lá, consegue fazer uma negociação com os clubes parceiros. O Palmeiras tem parte, acho que o Cruzeiro também tem uma outra partezinha sobre ele, mas o Palmeiras seria os outros 50%. E aí fica com um pouquinho mais, o jogador é do Inter, ele que vai liberar e tudo mais. Bom, tu pode pegar uma graninha um pouco maior, mas não é nada absurdo. Não é um valor que resolveria a vida do Colorado. A direção se mantém tranquila, dizendo, olha, não é a primeira vez que o América tenta, já tentou em janeiro, as propostas foram recusadas. Só que, e o Inter diz que está tranquilo, que não tem interesse em se desfazer do jogador, que é um discurso normal. Você pode olhar por essa situação por dois ângulos. Nós debatemos isso no Debate Raiz hoje. Bom, poxa, o cara tem 26 anos, eu vou fazer um contrato com ele de mais 5 anos, ele vai jogar em alto nível, alta performance, é um baita atacante, o ano passado foi minha solução, vou apostar, não é um dinheiro que vai mudar a vida do Colorado, então ele permanece, tudo certo. Ou, cara, daqui a pouco é o novo Thiago Galhardo, o cara joga uma temporada só, decai, eu tô ganhando uma possibilidade de vendê-lo por 10 milhões de dólares. Se tu pensar num negócio como um todo, poxa, esse cara, para ganhar mais do que isso, ele teria que ser vendido por 15, 20 milhões de dólares, o que obviamente não deve acontecer. Tu também pode fazer o negócio. A direção tá, sim, numa situação, numa sinuca de bico bastante complexa. Eu diria que só os dirigentes podem definir se foi um momento casual, se foi vamos dizer assim, uma temporada só e ele enganou todo mundo e tal, ou se não, vou apostar no cara e vou ficar. Pelo que parece, a direção está mais por apostar nele, mas vamos ver. Todo mundo sabe também que a direção do Inter quer um primeiro volante, porque o Fernando está fora. Aliás, Fernando já está deixando chegar ao conhecimento da imprensa que por ele vai fazer tudo para voltar ainda esse ano. Ele pensa numa recuperação mais curta dessa lesão no joelho. Fernando é um cara que ele não tem tantos problemas físicos, apesar de ter seus 40 anos. O problema dele era no tornozelo. Os dois tornozelos dele estavam bem desgastados, pela idade, né? Tô chamando ele de velhinho. E o problema agora foi no joelho. Ele vai ter que operar, vai ter que fazer uma cirurgia, não tem escape. A previsão é de 4, 5, quem sabe 6 meses fora dos gramados. Nesse cenário, tá fora da temporada. Mas já há uma sinalização dizendo, não, eu vou voltar antes. Ó, lá por outubro e tal, já vou estar à disposição. E como a temporada desse ano vai até dia 21 de dezembro, nós vamos quase no Natal fazendo jogo de futebol. Bom, se ele voltar em novembro, tem 2 meses para jogar ainda e pode ser útil. Ninguém sabe nem se ele vai renovar, se ele vai permanecer ou se ele vai aposentar no final do ano, que era uma coisa que estava sendo cogitada. O Inter, enquanto isso, vai no mercado. O nome do Kaique do Juventude, volante, 29 anos, foi olhado. Mas a verdade é que só olhado, tá? Eu até perguntei pro pessoal do Ju, dizendo, olha, colegas de Caxias, cara, o Kaique tá na segunda Série A que ele tá disputando na vida, é um cara que no Juventude joga bem, mas eles até lembraram, olha, o Ronaldo sobrava no time do Juventude, era o dono do meio campo. Chegou no Inter, é um bom jogador, mas nada, não é o dono do time. E o Kaique não tem nem
perto de possibilidade de ser parecido com o Fernando. Vamos combinar, né? Não é um menino de 20 anos que está buscando lá que tem projeção, é um cara de 30 já, basicamente. O nome do William Arão, do Fernandinho, são nomes que naturalmente vêm à pauta. Fernandinho, ex-atlético, tá parado há um bom tempo, é difícil achar que esse negócio vai para frente, mas por torcedores, por membros da imprensa. O William Arão tava no Panathinaikos, acabou de rescindir contrato agora, tá livre, mas ganha R$1 milhão também e tal. São nomes que, de alguma maneira, são cogitados pela imprensa, mas nós não temos, eu sou muito sincero, nenhuma informação mais forte de que o Inter está perto de contratá-lo. Até porque D'Alessandro e André Mazzucco, por exemplo, estão fora do país. Agora o Inter publicizou, os dois foram para a Argentina para um evento de diretores executivos que aconteceu lá na Argentina. Tava até o Cavenaghi, que já foi centroavante do Internacional, já jogou aqui no Inter, ao lado deles em alguns eventos e tudo mais. Eles foram lá participar desse evento. É óbvio que o torcedor está dizendo, não tem que participar de evento, tem que contratar. Enfim, o Inter justifica que lá tem um network, que tem vários agentes do mundo inteiro e que é importante ter seus profissionais participando desse tipo de situação. Vale lembrar, o presidente Barcelos não teve no último jogo porque foi viajar para a final da Champions e Bisol teve um compromisso particular na Europa, mas também já está voltando pelo que a gente sabe. Falar na Europa, o Inter está muito de olho, de novo voltou a sair matéria que Johnny está entre Atlético de Madrid e Tottenham. Se sair esse negócio, é coisa de 25 a 30 milhões de reais que entra no cofre do Internacional. A direção tá com o olho desse tamanho, porque, né, pode ser uma boa salvação até para esses reforços que eu tô dizendo. Numa dessas, vende esse menino, bota 30 milhões de reais, não precisa vender o Wesley. Embora eu acho que tem que vender o Johnny, mais o Wesley, mais se bobear, mais o Vitão para dar uma placada. Vocês estão vendo aí, o endividamento do Inter deu uma boa soltada de novo. Enfim, mas eu sei que o torcedor fica chateado quando a gente fala sobre esse assunto. Deixa eu falar uma última aqui sobre Valência. Por quê? O Valência foi convocado, o Inter soltou uma nota dizendo que tinha pedido para ele não ser levado, que ele estava lesionado. O BKSS, que é o técnico, disse que gostaria de convocá-lo porque precisava dele. Todo mundo imaginou, tá bom, tá indo só por liderança e tudo mais. Só que ele já tá na academia, já se viu ele com um grupo de jogadores e tudo mais, que ele não foi a campo. Na teoria, o Inter sustenta que ele não tem condições de jogo, e que colocá-lo precipitadamente, por exemplo, no jogo contra o Brasil nessa quinta, seria, né, precipitado. E poderia agravar uma lesão que está sendo curada. Ninguém tem informação se ele vai ir, é um mistério, só o fato de ser um mistério da imprensa equatoriana estar dizendo, olha, tem chance numa dessas de ficar no banco de reservas, já meio que apavora os caras do Internacional, que estão dizendo, olha, o ideal seria não colocá-lo em campo, porque ele não está 100%. E aí você vai dizer, o Valência tinha que se recusar aí. Cara, nós temos exemplos mil, até o Romário, quando se recusou aí, e os técnicos não aceitaram, porque eles não aceitaram, eles disseram, não, a gente quer o jogador aqui. Deu problema. Eu sei que o Gonzalo Plata conseguiu a liberação, mas provavelmente mostrou que estava muito lesionado. Como o Valência está em processo já de final de recuperação, é complexa essa questão. E aí, cara, é assim, agora já se fala que ele tá com proposta dos Estados Unidos, ele foi lá, deu uma entrevista e disse que sonha em voltar pro Emelec, mas que entende a situação do Emelec tem que se recuperar, que parece que tá mal. E aí aquela história, o torcedor do Inter fica, ele quer ir pro Emelec. Claro, velho, vamos lá, o Alisson e o Rafinha tiveram aqui há pouco. O repórter chega na... Quer voltar pro Inter, Alisson? É óbvio. E o Alisson sonha com isso, eu não tô dizendo que não, mas é óbvio que o cara vai dizer bom senso que não, quero voltar. Imagina se o torcedor do Liverpool fica, esse cara quer voltar pro Inter. É até educação, não, sonho um dia voltar pro Emelec e tal. E ele acaba falando isso, mas gera um desgaste. Por enquanto, isso é tudo que nós temos, tá bom? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.